Gente. Opa. Então, boa tarde a todos aí. Para mim, gente, é um prazer estar dando essa palestra aqui para vocês, porque eu sou fascinado, né, pela psicologia junguiana e acho que todos aqueles assim que compreendem alguma coisa, né, da psicologia junguiana acabam se fascinando, né, se apaixonando pela psicologia analítica. Então, eu escolhi esse tema, imaginação ativa, por quê? Porque é um assunto que é pouco abordado, né? Pelo menos aqui no Brasil, a gente vê muito psicólogos assim que se denominam junguianos, mas nem ao menos, por exemplo, fazem análise de sonhos. Então, acho que são temas, né? Análise de sonhos, imaginação ativa, que fazem parte intrínseca da imaginação ativa. Teve um autor, eu até estou com um livro dele aqui, que é o Murray Stein. Né? Ele lançou esse livro aqui, né? Ele está em inglês, pode ser que mais para frente ele seja traduzido em português. Então, esse livro se chama Os Quatro Pilares da Psicanálise Junguiana. Né? Lá na Europa, eles estão chamando a psicologia junguiana, a psicologia analítica, de psicanálise, né? Uma forma de psicanálise. Então, e nesses quatro pilares, né, quais são os quatro pilares da psicologia junguiana que ele coloca? É a individuação, a imaginação ativa, a análise de sonhos e a relação analítica, né? A transferência, contra-transferência. Então, ele coloca como os quatro pilares. Então, a imaginação ativa é um deles, mas a gente vê que muitos junguianos ainda não estão a par desse assunto. E ele é essencial, né? Para vocês terem uma ideia, o livro vermelho foi lançado em 2010, se não me engano, né? E ele inteiro trata das imaginações ativas que o Jung fez, né? Agora foram lançados os livros negros. Depois eu vou mostrar para vocês aí só a capa, né, dos livros negros. E os livros negros tratam do quê? Das imaginações ativas do Jung. E aí ele selecionou algumas imaginações ativas dos livros negros, as elaborou, né, fez uma discussão, um lado assim filosófico, um lado psicológico e um lado simbólico. Né? O livro vermelho todo é uma discussão assim simbólica, filosófica, né? Simbólica, filosófica e psicológica. Né? Então, e ele fez ilustrações dessas imaginações ativas. Então, é uma coisa assim que impactou o mundo inteiro, até outras psicologias, né? Outras escolas de psicologia. Então, é uma coisa assim essencial, né? E vamos ver por quê. Então, vamos seguir esse seguinte sumário. Eu vou apresentar uma definição de imaginação ativa, a importância da imaginação ativa, personificação, o que é personificação, isso faz parte, né? A estrutura dramática da psique, a origem da imaginação ativa, a realidade da psique, a imaginação ativa e passiva, quer dizer, qual a diferença das duas, né, entre imaginação ativa e a fantasia passiva. Personificação aqui eu repeti, tá, gente? É um erro aqui. Então, efeitos sobre o praticante, efeitos da imaginação ativa sobre o praticante, a imaginação ativa na literatura e no cinema, como ela aparece, né, na literatura e no cinema, e referências, que eu vou deixar para o final. Então, vamos para a definição de imaginação ativa. É essa capacidade de dialogar consigo mesmos, uma das formas de diálogo interior, uma espécie de pensar dramatizado. Então, isso é imaginação ativa, né? É crucial desidentificar-se dos pensamentos que surgem e superar a presunção
de que a própria pessoa os produz. Tem até, gente... Então, olha só, nós temos a presunção de que nós produzimos os nossos pensamentos. Até quando a gente, por exemplo, tem um sonho, a gente diz, eu sonhei, como se a gente tivesse elaborado o sonho, feito o sonho. Mas isso é uma presunção, porque não somos nós que fazemos. É o outro em nós que faz os nossos sonhos, e no caso da imaginação ativa, produz a imaginação ativa. O mais essencial não é interpretar ou compreender as fantasias, mas vivenciá-las. Então, é outro ponto importante em relação à imaginação ativa. Não é importante a gente compreender as fantasias, embora a gente possa acabar compreendendo. Por exemplo, aqui está uma ilustração de uma das cenas de uma série de imaginações ativas que eu fiz. Né? Toda semana eu fazia uma imaginação ativa partindo do ponto anterior. Né? Então, durava mais ou menos 1h, 45 minutos. Né? E aí, depois de uns 15 episódios de imaginação ativa, né? E que eu senti que acabou ali, né? A imaginação ativa terminou, aí eu percorri eu li tudo aquilo que eu havia notado das imaginações e percebi o sentido que permeava todas as imaginações ativas. Então, isso é bem possível, né? Mas não como a gente, por exemplo, faz com os sonhos, embora a gente possa fazer a mesma coisa, a tentativa de compreender a imaginação ativa. Mas o crucial dela é a vivência, não é tanto a compreensão. Tá bom? Então, para vocês terem uma ideia, outra coisa que é excelente de se fazer tanto com sonhos quanto com a imaginação ativa, que é a ilustração. Você ilustrar aquilo que acontece e você registrar por escrito, tanto os sonhos quanto a imaginação. Porque se você não registrar de alguma forma, você fica com a impressão de que aquilo é uma coisa etérea, que não ocorreu, que não foi um acontecimento. Mas quando você faz isso, né, e você registra, anos depois, por exemplo, eu tenho cadernos, aquele caderno ATA, né, eu tenho vários cadernos aqui, eu tenho uns 4, né, onde eu anotava meus sonhos, eu fazia ilustração de sonhos, tentava interpretá-los e tudo mais, imaginações ativas, né, e hoje eu posso voltar a eles, né, e ver que imaginação ativa havia ocorrido, o que estava ocorrendo na época. Então, é muito interessante. Né? Aqui uma outra que eu peguei do meu caderno terapêutico também, né? Olha só, 12/12/2010. Né? A anterior é de 2010 também. Mas eu comecei a fazer imaginações ativas mais ou menos em 92, 93, né? Eu já fazia. Eu devo ter mais ou menos umas 200 imaginações ativas que eu já efetuei. Né? Por exemplo, aqui, olha só que interessante, né? Esse diálogo com o inconsciente. Né? A figura 1 é algo na parede, né? Saindo, né? Uma massa negra. Essa aqui é a figura 2, né? Onde temos alguém caindo no chão, saindo do buraco dessa massa negra. Né? Número 3, que é o mendigo, né? Ele tinha um crucifixo aqui. E na número 4, ele se aquecendo e eu aqui, né? Olhando para ele. Né? Então, parte da imaginação ativa está transcrita aqui, só para vocês terem uma ideia, né, o que eu coloquei. Então, eu acordo na caverna. A massa negra forma uma protuberância, como se algo estivesse para sair dela. Um homem cai no chão, todo sujo de água suja, barro, né? Aí eu falo para ele, aí eu fiz um recorte de um diálogo com ele, porque eu achei interessante aquilo que ele falou, né? Eu falo assim, desculpa, cara, o que eu disse. Eu havia dito alguma coisa para ele. É que não posso deixar de ser sincero com você também. E aí o mendigo vai e diz assim, essa é a sua melhor parte, sabia?
O que é sincero existe, é verdade. Você passa a existir quando é sincero. Né? Achei isso, né? Isso não saiu de mim, né? Isso não é uma coisa assim que não veio de mim, mas achei muito legal, muito interessante, teve um impacto, né, comigo na época. Esse aqui, só para adiantar para vocês, é o livro do Robert A. Johnson, que não é mais editado, provavelmente eles devem editar novamente, devem lançar de novo esse livro, que chama-se Imaginação Ativa, Inner Work. Como trabalhar com sonhos, símbolos e fantasias. Então, esse livro, a primeira parte dele trata da interpretação de sonhos, e a segunda parte sobre imaginação ativa. Antigamente, tem uma versão de capa preta desse aqui que se chama Inner Work. Não é imaginação ativa, é só Inner Work, a chave do reino interior, do Robert Johnson. É o mesmo livro, só que é uma versão mais antiga, uma edição mais antiga. Esse livro aqui, gente, é tido como... Foi aqui que o Robert Johnson estruturou a imaginação ativa. Né? No mundo inteiro, assim, esse livro é o livro-chave assim, para se aprender a fazer imaginação ativa. Né? A Sônia Lira, a Sônia Lira é uma doutora, né, em psicologia junguiana, ela é formada pelo SBPA, Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, e ela lançou uma pós-graduação em imaginação ativa lá em Curitiba. Né? Então, ela diz que esse livro aqui é uma estruturação do Robert Johnson. Ele pegou todos os escritos do Jung, da Von Franz e outros autores junguianos e estruturou. Então, ele é essencial. Então, o que ele diz? Imaginação ativa consiste em encontrar as imagens que afloram a nossa imaginação e dialogar com elas. Envolve o encontro com as imagens. A mente consciente realmente entra na imaginação e toma parte nela. Isso geralmente significa uma conversa falada com as figuras que se apresentam, mas envolve também entrar na ação, na aventura ou no conflito que está desenrolando sua história em nossa imaginação. Tá? Opa, deixa eu passar assim, tá. Se alguém tiver dúvida, tá, pessoal, pode deixando no chat aí que a gente vê. Então, outra citação aqui do Robert Rossi, né? Por intermédio dos processos fortuitos do condicionamento social, fomos levados a aprender demais algumas poucas características. Então, por meio do condicionamento social, da educação dos nossos pais, da escola, da sociedade em geral, a gente aprende demais algumas poucas características de personalidade. Como ser, como fazer certas coisas e tal. Que agora identificamos como sendo nós mesmos. Então, nós pegamos aquilo que nós gostamos e que é mais adaptado à sociedade, e aí nós identificamos aquilo como, não, isso aqui é meu, né? É eu que penso, é eu que sinto, é eu que intuo e assim por diante. É eu que lembro, né? Mas só aquelas características, aqueles poucos aspectos, né? E isso aqui sou eu, e exclui todo o resto. Excluímos a porção maior da nossa natureza multidimensional. Tornamo-nos unidimensionais. Quer dizer, nós nos tornamos de uma só dimensão. Mas se nós formos ver o nosso inconsciente, nós temos várias dimensões, né, internas, que nós podemos acessar, que nós podemos aprender. Então, isso aqui está falando da imaginação ativa, tá? Tudo aquilo que eu estou colocando aqui, né? Então, a gente aproveitar essa natureza multidimensional, por exemplo, é a gente realmente aproveitar, né, a imaginação ativa, nós conversarmos com partes nossas que nós não conhecemos. Uma parte que eu acho muito interessante que nós vamos ver agora, né? Os anciães nos ensinaram
que os ritos de passagem comunicam uma forma de autoconhecimento que é sentido no coração, ao invés de ser aprendido na cabeça. Nas culturas antigas, as pessoas compreenderam que a sabedoria do coração é acessada pela imaginação, a qual é o pensamento do coração. Né? Isso aqui é de David Oldfield, que está no livro do Stephenson, que agora não... Depois eu vejo para vocês que livro que é esse aqui, né? Então, olha só, mais adiante eu vou falar, né, essa coisa do pensamento do coração, né? O que é o coração para os antigos, né? Vamos ver isso aí. Aqui é um ritual, gente, né, dos índios da Amazônia, se não me engano, acho que é Yanomamis mesmo, né, onde eles, num ritual, eles colocam a mão nessa luva, né, aonde foram inseridas, né, a cauda, as formigas, né, a formiga mais venenosa do mundo, né? Então a cauda dela é colocada para dentro e o dorso superior dela para fora. E a pessoa coloca ali, ela é picada, né? E o homem tem que resistir, né? O garoto, o adolescente, aliás, índio não tem adolescente, índio tem crianças, né? Porque ali, devido aos rituais, né? Eles passam para a idade adulta, né? A única civilização, gente, é a civilização moderna, que possui adolescentes. E a nossa adolescência aqui está indo está se expandindo cada vez mais. Isso aí no mundo antigo não havia devido aos rituais de passagem, né? Então, por quê? Porque tinha-se uma concepção assim de que o homem, para crescer, para se desligar, né, da infância, para se desligar do início da mãe, ele tinha que sofrer um ferimento, ele tinha que ter uma ferida. A mulher, ela já é ferida, né, por meio da menstruação. Então, tanto que a gente vê que a mulher, geralmente, ela amadurece muito mais cedo que o homem, né? Por quê? Porque ela já tem um rito natural. A natureza já faz o rito para ela, embora hajam rituais também para as mulheres, tá? Mas não nessa tribo. Agora, aqui um outro pensamento aqui do Ockham, né, que era um amigo do Jung. Aí esse aqui está no Memórias, Sonhos e Reflexões do Jung, essa citação que eu vou dizer para vocês. Sempre que não estiver entre aspas, tá, gente, é porque eu resumi aquilo, tá? Ou porque eu fiz uma paráfrase daquilo que estava escrito para sintetizar, tá bom? Mas muitas vezes eu uso as mesmas palavras, às vezes eu suprimo ou troco uma palavra por outra para deixar menos extenso e caber no slide, tá bom? Mas a referência é essa aqui, ó, página 219, Memórias, Sonhos e Reflexões. Então, veja, dizia Ockham, como os brancos têm um ar cruel, lábios finos, nariz em ponta, os rostos sulcados de rugas e deformados, olhos com expressão fixa, sempre buscando algo. Os brancos sempre desejam alguma coisa, inquietos, não conhecem o repouso. Nós não sabemos o que querem, não os compreendemos e achamos que são loucos, né? Isso aqui o índio, que é esse índio aqui da foto, falando para o Jung. Aí o Jung pergunta para ele, por que pensa que os brancos são loucos? Aí ele respondeu, eles dizem que pensam com suas cabeças. Aí o Jung, mas naturalmente, com que pensa você? Perguntei admirado. Nós pensamos aqui, e aí ele aponta para o coração, né? Então, que coisa interessante. E não é só, né, esse indígena, né, a tribo dele que pensa com o coração. A gente vai ver no próximo slide aí que tem mais coisas, né? Então, o Henrique está falando aqui para a gente, é o ritual da tucandeira. Esse ritual aqui onde se coloca a mão na luva, né? Da formiga tucandeira, né? A formiga mais venenosa que causa mais dor no mundo inteiro. Tá bom? Então, eles pensam com o coração. Vamos continuar aqui.
Daniel e o sonho da estátua de Nabucodonosor, lá na Bíblia, né, gente? Então, Daniel, capítulo 2, versículo 29. Enquanto estava sobre o teu leito, ó rei, Nabucodonosor, no caso, né? Ocorriam-te os pensamentos sobre o que deveria acontecer no futuro, e aquele que revela os mistérios te deu a conhecer o que deve acontecer. Quer dizer, aquele que revela os mistérios, Deus, né? Aí, versículo 30. Quanto a mim, este mistério me foi desvendado, não porque eu tenha mais sabedoria que os outros viventes, mas para se manifestar ao rei a sua interpretação, a fim de que possas conhecer os pensamentos do teu coração. E aí vem de novo, né, gente? Pensamentos do teu coração. Né? Então, isso aqui eu não vou abordar, mas era a estátua do Nabucodonosor, com que ele sonhou lá no... com que ele sonhou. E eu estava vendo, né, esse trecho ontem. É interessante que tem uma parte do livro de Daniel que o próprio Nabucodonosor escreve. Ele fala na primeira pessoa. Estava eu sonhando tal dia, e aí aconteceu, eu sonhei disso, mandei chamar Daniel. É interessante, né? Quer dizer, eu acho que algum servo de Nabucodonosor responsável por registrar, né? Alguém tirou um excerto, uma parte disso e colocou ali no livro de Daniel, né? Mas, de novo, pensamentos do teu coração. Então, aí no outro slide, vemos aqui, né? Nós pensamos com o coração, né? E aqui, compreendendo que a sabedoria do coração é acessada pela imaginação. Ora, o que é coração? O que eles estão querendo dizer com coração? Né? Interessante, né, gente? Eu cheguei à conclusão que coração, para os antigos, significa o que hoje nós damos o nome de inconsciente. Né? Então, a gente vê que aqui o próprio rei não conhecia os pensamentos do coração dele. Olha só, ele não conhecia. Para que possas conhecer os pensamentos do teu coração. E Daniel já sabia naquele tempo que a gente podia não conhecer os pensamentos do nosso coração, né? Que interessante, né, gente? Então, quer dizer, ele só não tinha um nome para o inconsciente, né? Mas naquela época a gente percebe que tinha um conhecimento, né? Agora, uma outra parte aqui que o Jung fala nas cartas, volume 2. Deixar o inconsciente entrar é apenas metade da tarefa. Quer dizer, você fazer associações livres ou associações diretas, associações livres são as associações de Freud, que Freud inventou. Você associa uma coisa com outra, encadeia a outra em outro pensamento e assim vai em diante. E associação direta é quando a gente busca sempre naquela imagem. Ah, o que você associa com mesa? Ah, mesa é isso. A mesa também é aquilo. Mesa, eu sinto tal coisa por mesa. Eu lembro que mesa. Então, sempre a gente volta para o símbolo. Então, isso é associação direta. Então, a segunda metade da tarefa consiste em dialogar com o inconsciente. Né? Então, uma coisa é deixar o inconsciente entrar, né? Você associar alguma coisa, mas a segunda metade é você dialogar com ele. É você estar com o inconsciente como se ele fosse uma pessoa, né? E você se deixar analisar por ele. Não só deixar, como você entrar no processo, né? A imaginação ativa é a segunda metade, segunda parte indispensável de qualquer análise que deseja realmente ir a fundo. Isso aí o Jung está falando também nas cartas, volume 2, página 65. Tá? Aqui eu coloquei essa figura aqui do filme Clube da Luta, né? Porque é um filme assim surpreendente. No final, a gente percebe que esse personagem aqui, que eu não me lembro o nome agora, né? Mas é representado pelo Edward Norton. Esse personagem aqui, ele percebe
que o tempo todo ele estava interagindo com uma imagem do inconsciente dele, né? Mas no filme não mostra isso. A gente percebe como se fosse uma outra pessoa, mas é a forma como ele percebe mesmo, né? O outro nele. Então, parece que o filme é uma imaginação ativa, né? É isso que o filme deixa explícito. Agora vamos falar de personificação, que é essencial na imaginação ativa e no trabalho com sonhos também. Personificação é uma atividade psicológica fundamental pela qual tudo aquilo que o indivíduo experimenta é espontânea e involuntariamente personificado, isto é, se torna uma pessoa psíquica. Encontramos nossas personificações em sonhos, fantasias e na projeção. Isso aqui é o dicionário do Samuels, né, de 1988. Muita coisa que eu tenho aqui, tá, gente, de livros, dicionário, eu tenho no meu computador. Se o pessoal depois se interessar, eu posso estar enviando, tá? Eu prefiro ter livro físico, mas eu gosto muito de ter os e-books, porque para pesquisa, né, como e-book não tem, né? Então, olha só, o indivíduo experimenta o inconsciente personificado, como se fosse pessoa, não só pessoa, mas ou animal, ou algum outro ser, e interage com aquele ser, né? Mesmo quando a gente percebe objetos, né, nos sonhos ou nas fantasias, na imaginação ativa, aquilo está representando algo do inconsciente. Então, eu também considero uma personificação, né? É que personificação vem de person, que significa pessoa, né? Mas, se você for interpretar aquele objeto, você vai ver um sentido nele também, né? E muitas vezes você pode interagir com objetos, mesmo na imaginação ativa. Aqui eu coloquei esse filme, que eu não coloquei o nome aqui, eu esqueci o nome dele. Se alguém souber aí, pode colocar, tá, gente? Então, esse filme aqui, ele traz as emoções personificadas, gente. Então, cada uma, divertidamente, exatamente. Né? Ele traz as emoções personificadas e elas interagem entre si. Né? Isso que é interessante. E essa aqui de amarelo representa a alegria. E a gente percebe que a alegria é como se fosse a menina. É como se ela estivesse identificada com a alegria. Né? E aí depois, na interação das emoções, a gente percebe que não é o caso. Né? Essa tristonha aqui, depressiva, ela tem todo um papel, né, nesse filme Divertidamente. E a gente percebe a importância de cada um, não só da alegria. A alegria é a líder no início, mas depois ela é rebaixada. Né? Muito interessante. Ela é rebaixada para se igualar com os outros. Né? Com frequência, as pessoas consideram um estado de ânimo como sendo elas mesmas, não conseguindo impedir se sentirem assim. Se esse estado for personificado, transformado numa pessoa, haverá a chance de que considere seu estado com lucidez e objetividade e desembarace-se dele. Né? Esse é um dos melhores empregos da imaginação ativa. É quando você está sentindo, por exemplo, aquele medo, aquela preocupação, aquela angústia, ou pânico, por exemplo, e aí você não consegue se desembaraçar daquilo, você não consegue ver aquilo objetivamente, né? Porque você está identificado com aquilo, você é o pânico, você é o medo, você se torna, né, ele. Na imaginação ativa você se separa, né, e trata aquela parte de si com mais objetividade. O Almi disse que podemos dizer que existe um elo entre certas patologias psíquicas, esquizofrenia e a imaginação ativa? Sim. Só que a diferença entre a esquizofrenia e a imaginação ativa é que na esquizofrenia, né, o esquizofrênico ele percebe, é como se ele estivesse num sonho, mas ele não percebesse que está sonhando. E na imaginação ativa,
você está na imaginação ativa, mas você tem um objetivo, você sabe que está fazendo a imaginação, sabe? Então é diferente, né? O esquizofrênico não sabe que está na imaginação ativa, ele é feito um joguete pelas figuras do inconsciente. E nós não. Se você está na imaginação, e alguém ali fala alguma coisa que você não concorda, você pode plenamente discordar dele. Não concordo. Por que é assim? E a pessoa ela vai ter que se explicar. Aquela figura ela vai ter que se explicar, né? Então, imaginação ativa não é assim, você vai receber o que o inconsciente está mandando. As pessoas vão falar com você e você tem que ouvir e concordar com tudo. Não é assim. O que a gente nota é que as figuras do inconsciente que a gente encontra na imaginação ativa não estão a par de você, dos seus valores, sabe? Elas te desconhecem. Então o ego ele tem que se apresentar. Não é assim, as coisas não são assim. Olha, eu tenho esposa, eu tenho filho, eu tenho trabalho. Como é que você vai fazendo eu fazer essas coisas? Entendem? Então isso é imaginação ativa, você interagir. É o inconsciente te conhecendo e você conhecendo o inconsciente. Porque, por incrível que pareça, a gente acha que o inconsciente conhece a gente, não conhece, porque existe uma brecha, né? Nós somos pessoas cindidas, né? Nós somos separados dos nossos conteúdos inconscientes. Correto, um processo é consciente e o outro não. É isso mesmo. Aí o Daniel, né, fala o seguinte: Von Franz dizia que a imaginação ativa é uma psicose controlada. Exatamente. É como se fosse uma psicose, só que controlada. Inclusive, o Winnicott diz que, na época que o Jung rompeu com Freud, que ele entrou numa psicose, que ele se tornou psicótico, e depois ele saiu. Mas não é correto, porque o Jung ele faz várias coisas enquanto ele entrou em depressão após o rompimento com Freud. Porque aí ele ficou sem base. Qual que é a minha base? E qual que é a minha... Né? Então, ali... E ele fez imaginações ativas, mas isso não era psicose. Né? Era uma psicose controlada, como a Von Franz diz aí. Que isso, não sou Messi não, Almi, mas obrigado. O Dimas falou aqui, a escrita automática ou criativa e a pintura, antes de modo geral, é uma forma de imaginação ativa? A escrita automática talvez não, porque você só está recebendo a mensagem do inconsciente. Agora, se você faz a escrita automática, você escreve o que o inconsciente está ditando. Aí depois você escreve para o inconsciente, aí se torna uma imaginação ativa, porque você está interagindo. Você está ativo no processo, no diálogo. Porque o que é diálogo? Imaginação ativa é um diálogo. É onde há uma díade, né? Existe eu e o outro. Né? Se existe só o outro, aí não é. É uma recepção, né? Você só está ouvindo. Então não é imaginação ativa. A pintura eu já considero uma espécie de imaginação ativa, principalmente se você está pintando, por exemplo, uma figura de sonho, aí de repente vem algo em você, opa, eu poderia pintar algo diferente aqui, não exatamente como sonho. E aí você vai e pinta, né? E aí você fica naquele diálogo, mas será que eu faço isso ou não faço? O que em mim que está me levando a pintar isso, entende? Então, se ocorre esse processo, é uma imaginação ativa. Né? Tá bom? Isso. E essa ilustração personificou um sentimento? Sim. Né? Só que essa aqui não é minha. Né? É uma ilustração aqui que eu coloquei porque eu achei interessante, né, gente? A maconha personificada como um ser extraterrestre, alguma coisa assim. Né? E teve uma imaginação ativa dirigida no meu consultório, quando eu estava tratando um dependente químico, onde a maconha apareceu personificada como uma mulher. Interessante, viu, gente? E a mulher falou algumas coisas para ele, e realmente ele tinha a maconha como mulher, como uma espécie de companheira. Aliás, muita gente tem o cigarro como companheiro. Né? Esses dias alguém falou para mim, se eu deixar de fumar, eu vou estar largando uma companhia. Então,
Que coisa, né? Então, a gente vê que tem imaginação ativa até onde a gente não imagina, né? Então, aí o Danilo perguntou, esse aspecto negativo da personificação pode ser uma ativação da amígdala e gera pânico. Seria a imaginação ativa uma outra abordagem cerebral para se libertar desse aprisionamento químico? Sim, acredito que sim, tá? O Danilo, né? Acredito que sim, viu, Danilo? Infelizmente, eu não tenho notícias ainda de terem feito uma pesquisa de imagens, ressonância cerebral, com pessoas fazendo uma verdadeira imaginação ativa, né? Aí a gente teria uma resposta melhor a isso. Mas eu acho, sim, viu, que é muito diferente, né? A pessoa, ela se liberta. Por exemplo, uma vez, contando uma experiência minha, uma vez eu estava uma experiência assim mais objetiva, né? Que é algo objetivo que eu posso falar, porque grande parte das imaginações ativas minhas que eu fiz consistiu em discussões assim internas sobre coisas minhas, né? E aí mais uma vez eu estava, era domingo, tinha chegado um livro para mim e aí eu fui, eu queria ir para casa da minha namorada almoçar lá, tal, porque semanalmente eu ia, semana inteira eu trabalhava, né? E domingo eu tirava domingo, sábado, para ir na casa dela. Mas alguma coisa em mim não queria que eu fosse. E aí eu começava a ler o livro, eu ficava pensando, nossa, mas eu podia estar lá, eu queria estar lá com ela e tal, e não conseguia ler o livro. E queria sair, não fazia nenhuma coisa nem outra. Resolvi fazer uma imaginação ativa. Aí na imaginação perguntei, quem em mim que está fazendo isso, né? Que não está me deixando ir lá, ficar tranquilo, né? Aí apareceu a figura de um senhor idoso, né, cabeça branca, de óculos, e aí ele pegou ele falou outras coisas, a gente se apresentou, e aí ele falou, mas você se lembra? Na hora que ele falou, você se lembra? Aí eu lembrei de quando eu havia ido para o centro da cidade e estava voltando para casa. Eu estava pensando comigo assim, nossa, o pessoal lá no meu trabalho me acha muito teórico, diz que eu sou muito teórico, que eu não sou prático, né, que eu leio muito, não sei o quê. Aí eu pensei assim, nossa, eu tenho que parar de ler, eu sou muito teórico, eu tenho que ser um cara mais prático. Eu falando comigo mesmo. Aí, na hora que eu lembrei, aí eu voltei para o senhor, nossa, eu pus a mão na cabeça, assim, me desculpa, eu não queria ter feito isso. Pois é, mas você me humilhou, né? Ali você me reprimiu. Eu peguei, nossa, desculpa, eu não quis fazer isso, eu nem sabia que eu havia feito isso, né? Reprimido a minha função pensamento, né? Eu acho que ele representava a minha função pensamento. E aí eu falei para ele, ó, eu vou te propor o seguinte, né? Eu vou na casa da minha namorada, mas te garanto, quando eu chegar, eu vou ler ao menos 1 ou 2 capítulos do livro, tá bom? Ele concordou, beleza. Quando eu saí da imaginação assim, eu saí completamente livre, né? Eu fui na casa dela e lá o pessoal até me estranhou que eu estava mais espontâneo, né? Eu estava bem mais espontâneo, não estava nada tímido, né? Então foi uma das imaginações ativas que eu tive mais sucesso, né? Assim, na parte externa, né? Eu fazendo uma imaginação ativa para eu poder conseguir alguma coisa externamente. É, então, Henrique, é, explicar o que é imaginação ativa. IA é imaginação ativa, tá? Eu acho que eu passei aqui algum slide onde eu não estava, né? Ou se for para explicar de novo, tá? Depois eu explico, tá bom? Se não ficar claro depois dos slides, tá, Henrique? Aí você me fala que eu explico novamente.
Tá bom, Danilo. Obrigado a você. Então, é isso, né? Então, ao se separar do inconsciente por meio de personificação, a pessoa não estará mais identificada com ele, se libertará da contaminação e reconhecerá a possibilidade de usar seu juízo crítico. Tá? Então, essa é a vantagem de você usar das personificações, né? Sim, todos vão ter acesso a esses slides. Eu vou ceder eles para vocês, tá bom? Aí a Araê está perguntando: experiências com enteógenos, plantas de poder, podem ser consideradas imaginação ativa? Acho que sim, tá, Araê? Agora, eu só não sei se essas imaginações ativas terão o mesmo efeito terapêutico que a imaginação ativa plenamente consciente, onde você está plenamente consciente. E onde o inconsciente vem a você e você interage com o inconsciente como ele se encontra. Porque o que ocorre com as plantas de poder, com as drogas? Elas abrem o inconsciente, né? Então, e na imaginação ativa normal, você vai lidar com o inconsciente como ele se apresenta. Então, é algo digerível. Você vai lidar com o inconsciente de acordo com a sua disposição de ânimo atual, em que você se encontra. Em relação à droga, pode ser atual ou não, você pode estar preparado ou não. Então, eu não sei se, né, um impacto, você pode ter certeza, você vai ter em relação àquilo que acontecer com as plantas de poder, né? Eu até já li todos os livros do Carlos Castanheda, vocês devem conhecer, talvez, né? É porque o Carlos Castanheda escreveu os livros dele lá na década de 70, 60. Então, tem um livro dele que se chama não sei o que da Águia, né? E vários outros livros, Plantas de Poder. Então, ali, ele é discípulo de um bruxo, né? Ele se torna discípulo de um bruxo que utiliza plantas de poder. E ali a gente vê que realmente ocorre, né, assim, um diálogo, mas o índio usa a planta de poder só para estimular o inconsciente, né, provocar isso presente da águia, para provocar essa abertura do inconsciente. Aí logo depois a gente não vê ele utilizando sempre assim, é mais no início, né? Bem, aí tem outros detalhes aí, mas não é bom entrar aqui agora. Mas qualquer coisa a gente pode conversar mais a respeito, Araie, porque parece que você conhece o Carlos Castanheira, tá bom? A gente pode interagir aí e conversar mais sobre isso. Vamos lá. O sonho é como uma tela onde vemos várias personalidades interiores que compõem nossa personalidade e a dinâmica entre as forças que compõem o inconsciente. A interação das imagens representa exatamente a dinâmica que se processa em nosso íntimo. Então, isso é o Johnson falando sobre os sonhos. Só que como ele fala é uma tela onde vemos várias personalidades interiores, né? Aí eu resolvi colocar aqui porque isso é interessante para a gente compreender a imaginação ativa também. Tá? Então a gente vê essa figura onde uma pessoa, né, a cabeça de uma pessoa é representado por vários rostos, né? O rosto até de um monstro aqui, né? De um índio, de mulher, de homem, de um chinês, e assim por diante. Então, assim somos nós, né? Nós somos assim. Nós somos compostos de uma dinâmica, né? De várias personalidades internas que a gente pode encontrar nos sonhos, né? E na imaginação ativa também. Então, isso aqui é interessante, né, gente? A interação das imagens no sonho e na imaginação ativa representa exatamente a dinâmica que se processa em nosso íntimo, aquilo que está acontecendo em nosso íntimo. Eu costumo definir o sonho como uma história daquilo que está acontecendo no nosso interior. É um drama do que está acontecendo no nosso inconsciente, naquele momento.
O que é fantasia, né, gente? Isso aqui eu tirei do Johnson. Fantasia vem do grego e quer dizer fazer visível, tornar algo visível. Então, por exemplo, quando eu pego uma imagem de sonho, por exemplo, que a gente não entende nada, né, um emaranhado, né, e a gente faz associações, aquilo pode se transformar num todo inteligível, numa imagem, né, uma imagem coerente. Mas aqui ele está falando da imaginação, do papel da imaginação também, né? Às vezes a gente está vivenciando um caos interno, uma angústia, e se a gente parte para a imaginação ativa, né, aquilo fica mais visível, né? Esse conflito pode se tornar visível, compreensível, né? É praticamente impossível produzir qualquer coisa na imaginação que não seja uma representação autêntica de alguma coisa do inconsciente. Olha só o que ele está falando. Isso aqui é muito importante. Porque muita gente, às vezes, ela pratica imaginação ativa e pensa assim, será que eu estou interagindo com o inconsciente? Mas aí quando o Johnson fala isso aqui, pronto, isso aí cai por terra. A função integral da imaginação é trazer o material do inconsciente, vesti-lo com imagens e transmiti-lo à mente consciente. Mesmo que uma pessoa seja leviana e deliberadamente tente inventar algo, forjar alguma coisa boba e estúpida, imaginar uma mera ficção, o material que vem através da imaginação ainda representa alguma parte escondida do indivíduo. Então, isso aqui é uma afirmação do Johnson naquele livro Imaginação Ativa. Olha só que coisa, né, gente? E a gente tem experiência disso aqui na psicologia, né? Se uma pessoa está inventando alguma coisa, traz alguma coisa para o consultório, inventando uma novela, que algo aconteceu com ela e aquilo é uma mentira, nós que somos junguianos fazemos uma leitura simbólica e acabamos nos referindo à própria pessoa, né? Então não adianta, ela não escapa, não tem escape, porque vem da imaginação e a imaginação é uma retratação do inconsciente, né? Aqui eu coloquei o gato lá do País das Maravilhas, né? Esqueci o nome desse gato aqui, mas não é gato de botas, não, né? Senão ele teria botas. É o gato lá da Alice, né? Aí tem outra pergunta aqui. Maria Cleidmar Silva. Uma pessoa morrendo com medo de morrer e sendo um hipniatra experiente. Passou a sonhar todas as noites com seus parentes falecidos, mãe e irmão. Isso seria uma forma de imaginação ou seria um mergulho no seu lugar seguro? Hipniatra. Hipniatra é aquela pessoa que hipnotiza, é isso? Hipniatra. Esse termo me é desconhecido, né? Bem, olha, o sentido disso a gente teria que ver as associações da pessoa. Porque um sonho para a gente interpretar, em geral, um sonho para a gente interpretar, a gente tem que conhecer a parte consciente da pessoa, né? A gente, conhecendo a parte consciente, com base no sonho, a gente pode mergulhar no inconsciente, saber o que o inconsciente pode estar querendo dizer, tá bom? Agora, por exemplo, já teve pessoa da minha família que sonhava direto com falecidos, com amigos que já estão falecidos e tudo mais. E ultimamente ele não tem sonhado mais. E ele está bem mais espiritual. Ele voltou para a religião, a antiga religião dele. Ele passou um momento assim, onde a sombra se apossou dele. Ele passou a beber, traiu a mulher, tal, aquele negócio todo. E hoje ele está bem mais espiritual. Só que teve antes dele chegar nessa fase dele mais espiritualizado, né?
em que ele sonhava direto com pessoas falecidas, amigos e tal. Eu também me perguntava, poxa, o quê? Eu não posso tratar ele porque é parente, né? Eu não vou me fazer de psicólogo aqui, mesmo porque também é difícil, né? A pessoa tem um envolvimento emocional e tudo mais. Mas eu ficava me perguntando, né? O que será isso? E agora eu posso dizer que é como se o sonho apontasse para ele, ó, seus amigos todos morreram, sua mulher morreu, esses amigos aqui de tanto tempo, né, morreram, eles estão de volta para dizer, ó, a morte está te esperando. E aí? O que você está fazendo? Né? A sua vida tem sentido? Como é que foi sua vida até aqui? É aquilo que a segunda parte da nossa vida, da individuação, né, trata, que é você se adaptar a algo que está lá na frente, que é a morte. Né? Você se voltar para dentro. Né? Você entrar em contato com o seu lado interno. Então, é como se o inconsciente tivesse dizendo isso para ele. Então, às vezes, pode ser a mesma coisa, tá? Mas aí eu não conheço a pessoa. E mesmo esse parente, eu não ousei uma interpretação assim, né? Dizer. Então, a gente tem que saber da pessoa. A nossa imaginação ativa tende a mudar o sonho? Tende. E eu vou tratar isso mais para frente, Ana Carolina. A gente vai ver isso aí. Sim, um médico que trabalha com hipnose. Ah, exatamente, Maria Cleismar. Então, acho que era isso mesmo que eu achei. Cheshire, o gato. Cheshire, né? É o nome daquele gato lá. A Maria Cleidmar falou, sua análise se parece muito com a que acredito. Muito obrigado por sua resposta. Fico grato também, tá? Pode ser isso mesmo, né? Bem, vamos continuar aqui. Exemplo clínico, né? Um fulano aí que eu tratei durante um tempo, ele teve uma depressão severa com ideação suicida. E ele apresentava forte controle dos sentimentos. Ele não gostava de jeito nenhum dos sentimentos, principalmente os negativos. E aí ele tinha um pesadelo com um homem pressionando o peito dele. Era um homem como esse aqui da imagem. Né? Ele tinha uns 3 metros, ele acordava não, com os olhos fechados, né? Ele via como se fosse um sonho lúcido. Né? Só que o corpo dele ficava cataléptico, quer dizer, imóvel. Né? O corpo dele ficava imóvel e ele via essa figura punha a mão no peito e a outra tampava os olhos dele. E, tipo assim, pressionava o peito dele para baixo. Né? Aí eu trabalhei ele com esse sonho dramaticamente, né? Porque não tinha muitos elementos esse sonho. Quem era essa figura? Não tem jeito, é um sonho que não tem como se abordar por meio da interpretação. Então eu trabalhei dramaticamente. Aí o que eu fiz? Eu fazia o papel desse ser, né? E punha as minhas mãos sobre ele deitado e tal, aquele negócio todo. E depois invertimos os papéis, né? Eu passava para o papel do ego onírico e ele o papel desse aqui. Ele não teve nenhum insight com essa dramatização. Só que o pesadelo mudou, porque de cataléptico ele passou a ter movimento com a cabeça, a olhar para os lados assim. Né? E isso já foi interessante. Mas aí, mais para frente, esse pesadelo continuou, e aí eu decidi fazer uma máscara e dramatização com ele, com essa máscara. Então, ele fez uma máscara desse homem aí, desse ser, e, gente, ele tinha medo da máscara. Né? A máscara no quarto dele, ele tinha terror da máscara, assim, ele queria deixar ela escondida, mas aí ele levou no consultório e a gente interagiu, ele com a máscara, tudo, né? Mas assim, com a gente, ele não sentia tanto medo, né? Se havia alguém presente e tudo mais. Aí o que aconteceu? Esses pesadelos pararam de
de perturbá-lo, ele não teve mais pesadelo. Aí, mais para frente, a gente analisando ele, os sentimentos, né? Eu perguntei para ele assim, poxa, se esses sentimentos seus que te perturbam tanto, que você não gosta, se fosse uma pessoa, como você estaria agindo com ele? Como é que você estaria tratando ele? Aí ele falou assim, é como se ele tivesse deitado e eu estaria em cima dele assim, né? Pressionando ele, esmurrando, pressionando o peito dele. E aí eu peguei e falei, mas isso é aquele pesadelo que você teve. E aí ele teve uma surpresa, ficou bastante surpreso assim, e percebeu que aquilo que ele fazia com o sentimento dele é o que o sentimento dele fazia com ele. Né? Tem o Jung que tem uma frase onde ele diz assim que o inconsciente é como um espelho. Ele volta para nós a careta que a gente faz para ele. Então, se você tem um ar benevolente com o inconsciente, ele vai te tratar benevolentemente também. Né? Caso contrário, não. Tá bom? Então, achei essa descrição aqui interessante, porque eu acho assim, a gente tratou o sonho dele como uma forma de imaginação ativa, né, gente? Teve um diálogo aí, né? Mesmo que por gestos, né? Mas teve também. E pela máscara, né? A famosa, parece, a Almi, né, falando aqui, parece a famosa paralisia do sono, uma visita feita pelo íncubus, súcubus. Só que nesse caso, só que íncubus, súcubus, é do sexo oposto, é do gênero oposto à pessoa que está sonhando ou tendo imaginação, né? Então, aí, no caso de íncubus, súcubus, seria a ânima ou ânimos, né? Da psicologia junguiana e tal, né? Mas seria isso mesmo. E aqui eu diria que, como é do mesmo sexo que ele, a sombra dele, né? A sombra desse paciente. Agora vamos tratar, gente, da origem da imaginação ativa. Como Jung descobriu a imaginação ativa. Né? E aqui eu vou passar praticamente a leitura e análise das imagens, tal, não tem muita coisa que explicar. Né? Vamos ver aqui. Para isso, eu utilizei esses livros aqui. O livro Memórias, Sonhos e Reflexões, que tem várias versões em português, tem essas 3 aqui. Né? Aqui eu utilizei do livro vermelho, dos livros negros e do seminário sobre psicologia analítica do Jung, que não faz parte das obras completas, mas são seminários. Né? Então, primeiro, houve o rompimento com Freud. E aí, o Jung, ele lançou uma nova base de interpretação de sonhos. Quer dizer, você ter os sonhos tais como se apresentam. O sonho não é uma máscara, o sonho não está fingindo, não é conteúdo manifesto, o sonho não é nada disso, o sonho não falsifica. O sonho apresenta a verdade, como ela é. Né? Então, isso é bem diferente de Freud, e o Jung ele já tinha essa concepção, né? Enquanto ele era discípulo de Freud. Ele já tinha essa concepção aí, ele já discordava. Aí o Jung, enquanto ele estava no confronto com o inconsciente, que é o nome dessa fase que o Jung dá para essa fase dele, né? Confronto com o inconsciente, então ele ouviu uma voz que questionava, mas que mito que você vive, né? O que você está vivendo? Né? Que mito? E aí ele ficava sem resposta. Aí ele teve, depois desse questionamento, tal, ele teve um sonho da pomba branca, que se transforma em menina, que o abraça, muda em pomba e se refere aos 12 mortos. Tentativa de interpretar com mitologia. Esse sonho está logo mais adiante, eu explico melhor. Aí ele começa a dar atenção às fantasias dele. Então ele tinha uma fantasia de que cadáveres estavam em fornos crematórios e eles continuavam a viver. Né? Então é como se cadáveres estivessem em fornos crematórios, mas de alguma forma esses cadáveres continuam a viver.
né? Era a fantasia que ele tinha. Que cadáveres eram esses? Na época, ele não tinha concepção disso. Agora eu vou falar esse sonho da pomba branca que ele teve. Isso aqui é um resumo também, tá, gente? Em 1912, que foi quando ele rompeu com Freud, né? Véspera do Natal, sonho que estou numa galeria italiana, no alto da torre de um castelo. Sento-me numa cadeira dourada, renascentista. Há uma mesa em pedra verde. Parece que essa pedra verde da mesa é de esmeralda. Junto a meus filhos. Olho a paisagem à distância. Então, uma pomba branca pousa na mesa. Sinalizo que não se movam. A pomba transforma-se numa menina loira, de mais ou menos 8 anos, que corre e brinca com meus filhos nas colunas do castelo. Reflito sobre o caso. A menina vem, cinge-me ternamente o pescoço com o braço, transforma-se na pomba e fala: só nas primeiras horas da noite posso transformar-me num ser humano, enquanto o pombo cuida dos 12 mortos. Aí ela levanta voo e ele desperta. Gente, olha que sonho mais, né, estranho, né? É um sonho arquetípico, né? E ele tentou associar todo tipo de coisa, né, na mitologia, mas ele não conseguiu. Aí a Camila Alckmin está falando aqui: Charles, como você aborda, explica a diferenciação entre imaginação ativa e psicodrama? A teoria psicodramática, levando em conta que é uma teoria que proporciona ação dramática no paciente para que possa entrar em contato consigo mesmo e com sua inter-relação. Olha, para mim, o psicodrama é uma forma de imaginação ativa. Só que como eu não tenho tanto conhecimento de psicodrama, né, então eu fico devendo. Tá? Mas pelo que eu já pude ver do psicodrama, né, se trata de imaginação ativa, mas por meio de uma ação dramática. Tá bom? Então é isso aí. Então, depois que ele teve esse sonho da pomba branca, ele teve o sonho em que os mortos de séculos anteriores ressuscitam enquanto ele olha por longo tempo para eles. Olha só, gente, olha a ligação das fantasias com os sonhos. Né? Ele estava tendo fantasias de que corpos, cadáveres, né, no crematório ressuscitavam. Agora ele tem um sonho em que os mortos de séculos anteriores ressuscitam enquanto ele olha longo tempo para eles. Então, assim, tá morto ali, né? E aí no sonho ele fica olhando. E aí, de repente, ele percebe que o morto ressuscita. Isso aí, gente, é uma sugestão do sonho, é o sonho já sugerindo aquilo que ele poderia fazer com os conteúdos do inconsciente dele. Né? É como se o próprio inconsciente estivesse falando: olha, se você pegar um conteúdo do inconsciente e olhar longamente para ele, ele vai ressuscitar. Né? Isso é o princípio da imaginação ativa. Tá? Então, isso aqui, para mim, é quando o Jung já começa a ter alguma sinalização da técnica da imaginação ativa. Aí o Jung ele se sente sob o domínio de uma pressão interna, então uma angústia muito grande. Né? Tudo isso acontecendo, isso aqui ao longo de meses, tá, gente? Semanas e tal, que eu estou falando isso. Aí ele faz 2 revisões infrutíferas de sua vida, inclusive infância. Ele repassa a infância dele. Nossa, o que aconteceu na minha infância que para eu estar sonhando essas coisas, né? A pomba branca, agora os mortos, né? Acho que o Jung pensava assim: esses mortos se referem ao passado. Geralmente o morto, a simbologia do morto quer dizer o passado, aquilo que está morto, né? Aí ele resolve, como ele não está entendendo mais nada, né? Ele se abandona ao impulso do inconsciente. Não, agora o que acontecer, eu vou deixar acontecer, né? Fazer o quê? Tá bom? Esse aqui é o Jung, na época,
em que ele estava passando tudo isso aqui, e a Emma Jung, né, a esposa dele. Aí, em 1913, ele teve a lembrança dos 10 aos 12 anos, quando ele construía casinhas e castelos com garrafas, pedras e argila. Isso aqui é uma imagem que eu tirei da internet, que pode trazer algo disso que o Jung estava fazendo, né? Então, em torno dos 10 ou 12 anos, ele fazia isso, construía casinhas, castelos. Aí, o que ele faz? Ele se lembrou disso espontaneamente, aí ele se abandona a essas brincadeiras com repulsões infinitas. Ele fala, não acredito que eu estou fazendo isso. Mas ele faz por quê? O que ele vai fazer? Né? Não tem mais nada que fazer para ele lidar com essa angústia, essa pressão, essas fantasias, né? Aí ele constrói uma cidade e uma igreja com o altar. Aí ele apreende mais claramente as fantasias e libera outras fantasias. À medida que ele faz castelo, faz cidade, tudo, ele tem fantasias e anota essas fantasias. Né? Essas fantasias começam a evoluir. Isso aqui, gente, é arte-terapia. Tá? Isso que o Jung está fazendo. É daqui que se tirou a arte-terapia. Tá bom? Então a gente vê o Jung ele modelando, né? Ele modelando o inconsciente dele. Ele passou a adotar esse procedimento ao se sentir bloqueado. Sempre que se sentia bloqueado, ele ia lá e começava a pegar argila, areia e fazia alguma coisa com aquilo. Tá bom? Ele transformava o estado interior dele em imagem. Tem uma citação no Memórias, Sonhos e Reflexões, onde ele diz assim, que sempre que ele transforma um estado interior em imagem, ele se sente melhor. Né? Aqui uma imagem do livro vermelho, né, onde há um grande peixe, né? Acho que é Leviatã da Bíblia, sei lá, acho que ele queria representar o Leviatã. E aqui um barco, né, com um sol egípcio, né? Aqui nós vemos as cobras que partem do globo dourado, né? Então uma representação. E aqui um egípcio com um capuz preto. Então acho que aqui está personificando o condutor da morte, né? Acho que aquele grego lá, né? O barco que atravessa, né? O rio da morte e tudo mais. Aí a Ana Caroline perguntou aqui, pode-se relacionar esse sonho da pomba branca à gnose? Sim. Né? Inclusive o Jung ele tem essa ideia mesmo, de que era alguma coisa gnóstica. Tinha certeza que as construções levavam ao seu mito. Então o Jung, com todas essas construções que ele estava fazendo, para ele, elas estavam levando ele ao mito dele. Ele anota as fantasias que ocorrem durante as construções, como eu falei. Aí, em setembro de 1913, ele tem fantasias que ele chama de visões repetidas de uma onda enorme cobrindo países. Ele vê o mar em sangue. Né? Então, quando o Jung fala, nas memórias, ele fala que ele teve uma visão do mar em sangue, uma onda de sangue cobrindo a Europa. Né? Ele está se referindo, na verdade, a fantasias que insistiam com ele. 2 horas que ele tinha de viagem de trem, ele começou a ter essas fantasias. Aí eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Durante essas fantasias aqui, enquanto ele viajava de trem, ele achou que ele estivesse ficando louco, que aquilo é um simbolismo que tem muito a ver com a psicose, né? Com o início de uma psicose. Então ele pensou mesmo, gente. Gente, assim, para vocês terem uma ideia, sonho de apocalipse, se vocês tiverem sonho de apocalipse, isso não vai querer dizer que que vocês estão ficando psicótico. Pode não ser, mas que está passando por uma crise, tá. Entendeu? Então, por exemplo, eu já tive sonhos onde estava ocorrendo uma colisão de meteoros na Terra. E do tamanho daquele meteoro era porque era apocalipse. E ali, né, eu estava em uma crise
né? Difícil mesmo. Então, uma grande mudança de vida, né? E só que uma pessoa que ela vai surtar, ela está para se surtar, né? Ela vai ter um surto psicótico, ela costuma ter esse tipo de sonhos, sonhos apocalípticos. Por quê? Porque o mundo está acabando, o mundo como ela conhece, né, está acabando. E quando a gente está mudando, também. Quando a gente está em crise, né? O nosso mundo está mudando. Só que uma crise é de uma pessoa estruturada. E a outra crise é de uma pessoa que não tem um ego forte, não tem um ego estruturado. E aí o inconsciente leva ela, né? Leva o ego junto e inunda o inconsciente. Então, por isso que o Jung estava achando que, nossa, eu devo estar ficando psicótico, mas não era. Na verdade, era uma coisa que estava no inconsciente coletivo, né? Estava no inconsciente coletivo e ele surgiu para ele. Uma onda incessante de fantasias e uma tensão extrema, uma vontade superior o sustém. E ele procura o sentido de tudo isso. Então, é assim, ele aguenta toda essa onda incessante de fantasias e tensão extrema devido a uma vontade superior, que não é a dele. Mais tarde, ele chega a esse mito. Que mito é esse? É o mito do centro, né? É um mito do centro, do si mesmo, né? O centro da psique. A Jussara está falando aqui, casa que cai totalmente pode ser considerada apocalipse ou precisa de um cenário mais amplo? Precisa de um cenário mais amplo, tá, Jussara? Mas uma casa, depende da casa, né? Vamos supor, se é uma casa da sua infância e tal, né? Então pode estar indicando que pessoas sonham por longo tempo que está vivendo numa casa, né? Naquela casa da infância, e você vê que é uma pessoa, às vezes, muito apegada à infância dela e à família dela, né? Parece que um aspecto dela ainda não amadureceu o suficiente. É como se um aspecto infantil tivesse apontando, tem algo aí que você precisa se tornar consciente, né? Então, se uma casa dessas de infância desmorona, então é sinal de que a pessoa está saindo daquele aspecto mais infantil e que está ligado à infância. Eu falo aspecto porque eu não posso falar assim, a pessoa fulana é infantil. Não é, a gente não pode julgar a totalidade por um aspecto, por uma parte. Né? Não existe um adulto, você julgar ele, você é infantil. Não é. Às vezes ele está cansado, está estressado, ele faz coisas infantis, né? Então, aquele aspecto realmente infantil, né? Mas tá bom? Então depende da casa, tá, Jussara? Agora, se for uma casa desconhecida, então pode indicar certa disposição de ânimo que é desconhecida a você e isso desabou, né? Então pode ser isso. Por nada. Então, em 12 de dezembro, em 1913, ocorre a morte do herói, né? O que é essa morte do herói? Não sabendo o que viria depois, pensei que talvez precisasse de mais introspecção. Aqui ele estava naquela tensão extrema, né? Na introspecção, olhamos para dentro e vemos se existe algo a ser observado. E, se não existe nada, podemos abandonar o processo introspectivo ou encontrar um meio de perfurar, até penetrar no material que escapa ao primeiro exame. Projetei um tal método de perfuração, fantasiando que eu estava cavando um buraco e aceitando essa fantasia como perfeitamente real. Né? Então, aqui é a criação da imaginação ativa propriamente dito, mas antes teve várias coisas acontecendo. Né? Então, ele começou com essa fantasia, ele perfurar um buraco. Né? Mas, quando começo a cavar este buraco, trabalho tão intensamente que eu sei que alguma coisa deve sair dele. Essa fantasia precisa produzir e atrair outras. Quanto mais eu trabalho nesse buraco da fantasia, tanto mais me parece descer. Em certo ponto,
Sinto de parar de descer e ando horizontalmente, né? Parece que estou num corredor, andando numa lama negra. E olha, isso é muito importante, né, na imaginação ativa, você prestar atenção em tudo aquilo que está ali. Então, tem pessoa que às vezes acha estar fazendo imaginação ativa, mas ela não presta atenção nas coisas. É uma das coisas da técnica, gente. Aqui eu não estou ensinando como fazer, né? Mas uma das coisas da técnica é o quê? Você ir anotando a imaginação à medida que ela ocorre, tá? Então, isso, para mim, eu faço assim. Tem gente que prefere anotar depois, tem gente que vai falando aquilo que está acontecendo e vai gravando o áudio, tá? Eu prefiro escrever enquanto está acontecendo. Aí a imagem para, eu acabo de escrever, a imagem continua, e aí vai. Né? O Johnson recomenda isso também. Aí, mais à frente, ele continua a imaginação ativa. Mais à frente, vejo uma fosca luz vermelha. Eu a sigo e chego a uma caverna cheia de insetos parecidos com morcegos, que fazem um estranho ruído. Então, essa aqui é a ilustração que se encontra no livro vermelho, gente, desta primeira imaginação ativa do Jung. Tá? Então, julgo que esses olhos aqui, amarelos, né, são essas espécies de morcego que ele vê. E aqui está o Jung com uma veste branca, e aqui algo vermelho, que acho que é esse cristal luminoso, que parece um rubi. Então, ele vê essa fosca luz vermelha, e mais para frente ele chega perto, vê esse cristal luminoso vermelho, né? Aí, é isso. Então, isso que é a luz vermelha. Pego o cristal na mão, ele tapava um buraco. Esqueço que esta é uma fantasia. E, curioso, olho para dentro do buraco. Para vocês verem, olha só. É como se ele estivesse na vida real. A imaginação ativa, gente, se a gente levar ela como se fosse algo que não é real, não adianta. Não vai ser uma imaginação ativa, porque você não está levando a sério. Uma vez, eu estava eu gosto de contar isso porque é bem ilustrativo. Eu fui visitar uma prima da minha mãe, minha mãe, meus parentes, tal. E lá ela é espírita, né? Eu na época eu não era espírita, né? Aí ela pegou e a gente foi fazer uma oração, todo mundo em círculo. Eu comecei a imaginar, todos orando de olhos fechados, eu comecei a imaginar um rodamuinho de energia azul circulando todo mundo, como forma de, assim, fazer com que todos se harmonizassem, né? Aí logo depois a gente foi tomar um café e ali no meio tinha um médium vidente. E eu fui me sentar perto desse médium vidente. Aí ele estava conversando com outra pessoa, ele comentou assim: nossa, hoje estava muito bonito, havia um rodamuinho de energia azul circulando todo mundo. E aí eu cresci os olhos assim, perguntei, como assim? Né? Aí eu me questionei, né, gente? Espera aí, será que ele viu o que eu estava imaginando? Ou será que eu achei estar imaginando e, na verdade, vi algo que ele também viu? De qualquer maneira que eu respondesse essa questão, vocês percebem que a imaginação foi real. Né? Aconteceu ali, tanto é que o médium viu, não fui só eu. Né? Mesmo que eu tivesse imaginado, sinal de que a minha imaginação pode ser vista por outras pessoas. Quer dizer, é algo objetivo. Né? Não é nada mais do que. Tanto é que o próprio Johnson falou num slide para trás lá de que a gente pode achar que está mentindo, né? Mas aquilo vem do inconsciente. Quer dizer, é uma verdade. Né? Deixa eu só terminar esse slide aqui. Aí numa ponta tal, é isso. Pego na mão, esqueço que esta é uma fantasia e, curioso, olho para dentro do buraco, onde ouço um ruído de água corrente. Fico chocado. Olhando mais a fundo, vejo na luz fosca um corpo de um homem loiro flutuando.
penso imediatamente, é o herói, né? Deixa eu responder algumas perguntas aqui. Ah, tá. Aqui, o Daniel Gianetti está perguntando: professor, você tem alguma dica ou indicação sobre como fazer sua primeira imaginação ativa? Obrigado pela palestra, está sensacional. Então, Daniel, me procure depois da palestra, tá? O Daniel pode passar o meu contato do WhatsApp, a gente conversa, tá bom? Só para o pessoal saber, eu estou elaborando um curso de imaginação ativa. Né? Eu cansei de fazer curso de sonhos, né? Eu já estava no 4º curso de sonhos, entre presencial e virtual. Agora eu decidi fazer um de imaginação ativa, mas só com psicólogos ou alunos de psicologia, tá? Só para o pessoal saber aí, e aí eu ainda preciso elaborar ainda, né? Mas os slides já estão prontos. Agora, podemos dizer que sonhos lúcidos são imaginações ativas? Jussara, podemos dizer sim. E para mim, sonho lúcido é uma das melhores formas. Não é forma de imaginação ativa, porque você tá no sonho lúcido, aí você fala assim, isso aqui é um sonho. Então, para você, aquilo ali não é personificação do inconsciente, você não está, sabe? Então, tem certas pessoas que fazem sonho lúcido que a atitude que elas tomam perante o sonho lúcido não torna o sonho lúcido imaginação ativa, tá bom? Mas se a pessoa souber fazer imaginação ativa e aproveitar o sonho lúcido como imaginação ativa, então eu posso te dizer que é a melhor forma de imaginação ativa que alguém pode fazer, que é por meio de sonho lúcido, tá bom? Pode ser acessado por outras pessoas? Seria isso? Eu não entendi o que a Conceição perguntou aqui, tá, Conceição? Aí você me fala mais para frente, assim. Eu já fiz uma sessão de Reiki, onde a mestre conseguiu enxergar a minha imaginação. Isso é possível? Sim. Eu acho que isso é possível, sim. Tá bom? Mas aí a pessoa ela consegue ter um acesso, né, ao inconsciente coletivo, né? Mas aí a gente já escapa daquilo que a gente está falando. Sim, Dimas, vamos fazer, se Deus quiser. Na imaginação ativa, bem, não estou entendendo aqui. Arte terapeuta não? Ah, Dimas, sim. Eu acho que arte terapeuta a gente pode fazer, porque ele é terapeuta, sim, né? A gente pode ver isso aí, a gente conversa aí. Conceição Xavier, as imagens que vêm na imaginação ativa, se elas podem ser acessadas por outras pessoas. Então, eu acho que em certas condições, sim. Tá? Sim, em relação ao médium, a Jussara que viu a luz azul, que viu a luz azul. Exatamente. Então, tudo indica que sim. Isso que eu contei foi prova disso. Né? É muito interessante. E hoje em dia tem uma técnica que os espíritas usam que eu esqueci o nome, gente. Né? Que isso não existe lá no exterior, acho que é só aqui no Brasil. Ai, mas que não, eu não lembro agora. Tá bom? Bem, vamos lá. Então, essa imagem que o Jung fez, né, essa imaginação ativa, que ele acessou, é esta aqui. Né? Ele viu. Não, peraí. Então, parou aqui. Olhando mais a fundo, vejo na luz fosca um corpo de um homem loiro flutuando. Penso imediatamente, é o herói. Então, esse corpo de homem flutuando é esse aqui. Tá? Mas aqui parece que ele está nadando, tá, gente? Mas não está, não. O corpo está flutuando, ele está morto. A gente vê que está saindo sangue aqui dele. Tá? Depois vem um enorme escaravelho, tão grande como o corpo do homem.
movendo as pernas. Depois vem algo como um sol luminoso, vermelho escuro. Então, milhares de serpentes ocultam o sol. Essas serpentes são essas, né? Essas figuras ondulantes aqui, pretas, né? Retiro-me do buraco e esguincha sangue dele. Tenho um sentimento muito desagradável e fico totalmente exausto, né? Quando termina a imaginação ativa. Tá bom? Apometria, exatamente, Marcos. É a apometria. Né? Através da apometria, o médium, por exemplo, pode acessar conteúdos sombrios da pessoa. Né? Pode até personificar uma parte da pessoa. E aí a pessoa poder dialogar com a própria sombra por intermédio do médium. Olha que louco, né? Interessante, né? E outras coisas também. Tá? Então, eu tenho pacientes que são espíritas, que fazem apometria, então acho muito interessante. Então, o Jung ele fica totalmente exausto após essa primeira imaginação ativa. Tá? O Jung, nessa época, ele chega a fazer yoga para autodomínio, e quando a gente vê yoga, a gente fala de mindfulness também, né? Atenção plena, que é uma forma de meditação. Aqui o Jung ele começa a traduzir as emoções em imagens e a consequente paz. Então aí ele formula, né, que as emoções, quando transformadas em imagens, elas, né, levam à paz. Nessa época ele teme ficar louco, então não é à toa que ele está praticando yoga, meditação, pintando imagens, né? Aí ele faz uma imaginação ativa na forma de aventura, a morte do herói, né? Que é essa que ocorre aqui, né? Que a gente viu, né? Onde um herói está morto. Aí, logo depois dessa imaginação ativa que ele faz, ele tem um sonho no qual o Jung mata o Siegfried. Né? Aqui é a pintura que ele fez desse sonho. Aqui nós vemos o Siegfried, que está com um escudo, né? E aqui o Jung está com o Jung e um amigo dele do lado, né? Eles estão com uma cartucheira, uma espingarda, e eles atiram no Siegfried, né? E aí o Siegfried morre no sonho. Interessante, né, gente? Porque aqui ele vê a morte do herói e aqui o Jung mata o Siegfried, né? Mas realmente, que vem primeiro a imaginação ativa, depois o sonho. O Siegfried a gente sabe que é um personagem assim muito conhecido lá na Alemanha, nos países nórdicos, né? Ele faz parte de um mito nórdico que tem a ver com o Anel de Nibelungo, né? Um Anel de Nibelungo. Então é um mito, gente, onde nós encontramos anões, né? Elfos e tudo mais. O livro O Senhor dos Anéis foi tirado desse mito do Anel de Nibelungo. Tá? O Tolkien havia lido esse mito e tal, e depois ele fez essa história do Senhor dos Anéis. Né? Tá bom? Então, olha só, e o Jung sonhou que matava o Siegfried, quer dizer, ele matou um herói. Né? Aí o Jung, ele interpretou esse herói como a função superior dele. Por isso que eu estou querendo dar uma palestra para vocês de tipos psicológicos. Né? E mais para frente aí a gente vê uma data. O que é a função superior? É aquela função que a gente mais usa. Então, o Jung ele vinha usando mais determinada função, e aí, por meio dessa crise, ele tem uma mudança de função psicológica. Outra função passa a ser a função superior do Jung. Né? Então, por isso essa crise. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, inclusive, né, que eu estou tratando, no qual uma mulher ela era uma função pensamento. Né? E aí, a transição dela para a função intuição, nossa, está muito turbulenta. Né? E eu tenho outros pacientes também que estão fazendo transição de uma função para outra. Então, assim, gente, quando há uma crise
e uma mudança na nossa vida, uma mudança psicológica, podem ter certeza, tem funções incluídas aí também, né? Tem funções mudando, né? Deixa eu ver aqui. O Siegfried, a Jussara pergunta, que ele mata é o mesmo do Anel de Poder? Da ópera? Sempre tive essa curiosidade. Sim, Jussara. Né? Ele já tinha lido a ópera, eu acho que o mito também, né? O mito nórdico, tá bom? Nossa imagem perversa merece nossa compaixão e não nosso repúdio. Isso mesmo, Henrique. Concordo plenamente. O próprio Jung, né? Uma vez, depois se eu tiver tempo aqui, eu mostro uma imagem para vocês, aonde o Jung coloca, né, a nossa sombra, é o nosso mendigo interior, né, que ela pede a esmola da nossa atenção. Então ele fala da nossa sombra como um aspecto nosso sombrio que quer a esmola da nossa atenção, né? Olha que coisa, né? Quero participar de todas as palestras, tal. Perguntei no anel antes, depois você explicou. Certo, sabe? Então vamos lá. Aí o Jung, ele faz uma imaginação ativa como diálogo. Elias, o profeta Elias da Bíblia, e Salomé, que é a mandante da morte de João Batista. Então, é a imaginação ativa seguinte que o Jung faz. Aí, gente, nessa época também, o Jung está ilustrando, né, o livro vermelho dele, esse negócio todo, e aí aparece uma voz para ele dizendo assim, o que você faz é arte. Aí o Jung acha aquele estranho, mas peraí, o que é isso em mim que está falando que o que eu estou fazendo é arte? Não é arte, é psicologia, isso aqui é psicologia. Tá, daí a pouco o que você está fazendo é arte. Aí a voz começou, tal, ele resolveu escrever cartas àquela mulher. Aí ele percebeu que essa mulher vinha na forma de uma conhecida dele que havia convencido um, um amigo dele de que aquilo que ele estava fazendo era arte. E aí o amigo ele foi ser um artista e não desenvolveu mais, né, a psique dele, parou a individuação. E ele percebeu que era essa mulher. E ele começou a escrever cartas para ela, falando por que ele pensava que não era arte. E ele deixava ela escrever para ele, né? E aí ela ditava e ele escrevia a carta dela, logo depois ele rebatia. Então, uma forma de imaginação ativa também, né? Que ele fez com a ânima dele. Aí, aqui temos o encontro com Elias e Salomé, o encontro do Jung, né? O Jung fala assim, olha só, essa aqui é a imagem que ele fez, tá, gente? Do encontro com Elias e Salomé, tá? Aqui a gente vê um palácio, não sei, alguma coisa assim. E aqui o Jung, sempre com aquela roupa dele branca. O Jung fala assim para o Elias, né? O que vejo com os meus próprios olhos? Isto é inconcebível para mim. Tu, Elias, que és um profeta, a boca de Deus, com ela, Salomé, um monstro sedento de sangue. Porque foi Salomé que pediu como presente de aniversário a cabeça de João Batista, né? Sois o símbolo dos mais extremos opostos. Como é que pode, né? Um cara tão santo, um profeta, estar de mãos dadas com Salomé? E aí, na imaginação, gente, Salomé ainda vem como filha do Elias. Então, a gente fica assim, né? Como que pode? Imagina o Jung, né? Filho de pastor. Aí, o Elias falou assim, nós somos reais e não símbolo. Tu podes chamar-nos de símbolos com o mesmo direito que podes chamar de símbolos também a outras pessoas iguais a ti. Quer dizer, você pode chamar você mesmo de símbolo, né? Nada enfraqueces e nada resolves ao nos chamar de símbolos. O que isso quer dizer? Você está me chamando de símbolo? O que você quer dizer com isso? Que eu não existo? Né? Ele falando para o Jung, né? E aí eu penso, né, gente? Tanta gente diz aí que isso não existe, aquilo não existe, não sei o quê. Mas e aí? Aí eu pergunto, e o seu ego existe?
né? O seu eu. Quando você fala assim, eu sinto isso, penso aquilo, tal, ele existe, pode ser comprovado cientificamente, como a gente vê aí, né? Em laboratório, tudo. Não pode, né? Um sentimento pode ser comprovado, mas não existe, o sentimento não existe. Existe, né? E aí, né? Como é que fica isso, né? E veio cega também. Isso. Aí a Suzy está falando aqui, Murray Stein relata esse episódio e diz que a partir desse momento ele começa a identificar a ânima. Sim, exatamente. E veio cega também. A Salomé, eu não lembro se ela veio cega, tá? O Elias, ele veio cego. Agora a Salomé, eu tenho a minha dúvida, tá bom? Mas a gente vê isso depois, Tatiana. Bem, vamos passar para o próximo slide. Aí o Jung fala assim, tu me lanças numa confusão terrível. Quereis ser reais? Aí o Elias fala, certo é que somos o que chamas de real. Aqui estamos e tu tens de nos aceitar. Tu tens a escolha. Isso está no livro vermelho, página 245. No livro vermelho ilustrado, se não me engano. Após e durante o diálogo, Jung tenta explicar racionalmente as figuras da imaginação ativa como funções psicológicas e fazer paralelos mitológicos. Tá bom? Bem, vamos lá. A realidade da psique. Então, estabeleceu-se radicalmente nesse diálogo entre Elias e Jung, o que Jung chamaria de realidade da alma. Os eventos psicológicos são reais, com o mesmo estatuto da realidade objetiva. Por isso, Jung passou a chamar o inconsciente coletivo de psique objetiva, um fator autônomo e consciente presente no inconsciente. Então, assim, existem aspectos conscientes no inconsciente, tá, gente? E que não é o ego. Então, é outra coisa, assim, complicada. A gente percebe, parece que o inconsciente não é tão inconsciente assim, né? Tem conteúdos conscientes, mas de outra forma, né? Então, o próprio, que é mais consciente do que esse Elias, né? Na psique do Jung, né? Então, parece uma figura totalmente consciente. Então, Jung passou a chamar o inconsciente coletivo de psique objetiva, a partir daí. Por quê? Porque as pessoas passaram a interpretar, né? Ah, inconsciente coletivo é inconsciente de massa, né? Não é inconsciente de massa, né? Não tem nada a ver. Então, ele passou a chamar de psique objetiva, em contraste, para diferenciar da psique subjetiva. Psique subjetiva é o quê? É a nossa personalidade que tem a ver com nosso ego e com o inconsciente pessoal. Essa é psique subjetiva. Tem a ver com aquilo que eu sofri subjetivamente, né? Então, a parte consciente e o inconsciente pessoal é a psique subjetiva. E a psique objetiva é o inconsciente coletivo. Para Jung, um conteúdo psíquico é verdadeiro na medida em que existe, pois ele opera e é eficaz, tem um efeito efetivo. Não é um mero epifenômeno da consciência. Não é aquilo que Freud falava lá, né? Não é mero assim, não é reprimido. Não é algo que antes foi consciente, né? É um pedaço da consciência que foi tornado inconsciente. Não é só isso, né? Então, à medida que alguma coisa pode operar em mim, né, tem força para me dobrar, para me fazer coisas, tem gente até que suicida, né? Então, quer coisa mais forte que isso, né? Então é real, é alguma coisa real mesmo. Com isso, ele questionou a polarização tradicional, consciente e inconsciente. Existiriam conteúdos conscientes autônomos no inconsciente. Mas o que é ilusão? Que pontos de vista nos permitem definir algo como ilusório? Será que existe algo dentro da alma que possa ser chamado ilusão? Quem sabe se essa ilusão é para a alma a forma mais importante e indispensável de vida, como o oxigênio para o organismo. Aquilo que chamamos de ilusão é talvez uma realidade psíquica de suprema importância,
A alma, provavelmente, não se importa com as nossas categorias de realidade. Parece que para ela é real tudo o que antes de mais nada é eficaz. Quer dizer, provoca alguma coisa e tem um efeito, né? Aí aqui eu ia falar daquela experiência do rodamuinho de energia azul, né? Aí o Bruno perguntou aqui, uma mudança de função superior é, por exemplo, quando alguém se incomoda por ser teórico demais e passa a ser mais prático? Que nome se dá a essas funções? A de que se costumava usar e a de que se deseja utilizar? Obrigado. Então, nós temos as funções superior, Bruno, função superior, funções auxiliares. Se você imaginar um círculo, a função superior fica na parte superior do círculo. As auxiliares ficam nas extremidades, geralmente uma mais elevada que a outra. Quer dizer, uma fica mais na parte consciente e a outra mais no inconsciente. E a função inferior é a mais baixa, né? A que fica totalmente no inconsciente. Então, o que ocorre? Quando a gente vai desenvolver uma outra função e a gente sai da nossa, que é a superior, por exemplo, se é pensamento, aí eu vou transitar ou para a função sensação ou intuição, uma das duas. A que for mais desenvolvida vai passar a ser superior e vai ficar em cima. E a que foi a função superior vai ser uma função auxiliar. E nisso aí, mais para frente, pode ser que se desenvolva. E aí a função inferior, ela vai ficar um pouco mais consciente. Isso tem uma influência incrível, gente, pelo que eu já vi na clínica. Só da função sentimento, né, ela ficar um pouco mais consciente, nossa, já influencia muito a personalidade, né? É incrível. A fantasia livre difere da imaginação ativa, pois não leva a ações na realidade objetiva e pode facilitar um afastamento desta, devido à fascinação que pode ter para quem as tece. A imaginação ativa, porém, conta com a cooperação ampla do ego participante. Então, assim, aqui vamos começar uma série de slides de diferença de imaginação ativa e passiva. Tá bom, gente? Vamos lá. Mesmo quando o ego admite a possibilidade de levar em conta o inconsciente, normalmente ele substitui o encontro real com o inconsciente pela fantasia passiva, pois a fantasia simplesmente ajuda a manter sua posição. Então, mesmo quando a gente quer fazer uma imaginação ativa, a gente pode ser levado a permanecer passivo na fantasia. E aí a gente tem uma fantasia passiva. O que é fantasia passiva? Ou imaginação passiva também? É aquela em que a gente fica imaginando uma série de coisas e a gente só sofre aquela fantasia. Né? Você está com medo, você está fantasiando, nossa, alguma coisa pode acontecer, você fica apavorado. Né? E isso é fantasia passiva. Né? E você só fica sofrendo. E ela mantém a posição. Né? Por isso que tem toda uma técnica para você fazer a imaginação ativa. E você não torná-la passiva. Então, as diferenças de imaginação ativa para passiva. Criatividade e liberdade. A imaginação ativa. Na fantasia passiva, encontramos a ilusão e a loucura. Na ativa, profundas experiências do si mesmo, do self, né? Na passiva, vaidade, ilusão e estagnação. Então você fica imaginando, quando você imagina assim, fulano, eu tô bem, eu agora tenho esse carro, nossa, eu tô bem na vida, né? Então a fantasia passiva te leva para uma estagnação também. Na ativa, ela abrange a totalidade da psique. Na fantasia passiva, ela serve apenas ao ego, né? Então, outro exemplo de fantasia passiva, né? É a fantasia que vem da pornografia, por exemplo. Né? É uma fantasia passiva. Ativa, criação do si mesmo manifestado. Né? Quer dizer, o si mesmo passa a se manifestar. E na passiva, há uma submissão ao inconsciente. Você se excita, diverte e o inconsciente te aterroriza também.
A imaginação ativa, ele te dá um mapa de transformação, né? A passiva é uma imersão progressiva no inconsciente. Quanto mais fantasias passivas você tem, mais você se torna inconsciente. A ativa, ela transcende o ego. A passiva provoca carências e desejos do ego. Vaidade, alimenta a vaidade. A ativa é uma via desconhecida atraído a superar padrões. Então, assim, quando você faz uma imaginação ativa, algo desconhecido acontece lá. E você é atraído a superar padrões de conduta, tudo, mesmo porque aquelas figuras te questionam. Na passiva, sempre repetida e não é criativa. Na ativa, tem um significado simbólico, além da forma física. E na passiva, gente, o sentido é literal. Se prende à forma física, a nós, né? Tá bom? Então, não tem um significado simbólico. Na ativa, tem um pensamento simbólico e circular, né? Na passiva, tem um pensamento intelectual e racional, né? É a tendência da imaginação passiva. Estou correndo aqui, gente, que a gente só tem 9 minutos, né? A gente se estendeu aqui, mas é muita coisa para falar. Na experiência que tenho, efeito sobre o praticante, né? Na experiência que tenho com imaginação ativa, os pacientes com doença mental, com sintomas mais agudos, tendem, em geral, a perceber os eventos imaginativos como possuindo uma realidade igual ou pouco menor que a do mundo físico. Então, geralmente, assim, pacientes muito depressivos, com doenças mentais mesmo, e eles fazem uma imaginação ativa, gente, na imaginação eles não conseguem fazer certas coisas de tão real que ela é para eles. Então, para vocês verem a efetividade que pode ter de uma imaginação ativa, né? Eu já cheguei a tratar paciente com imaginação ativa porque ele não trazia sonhos, ele não tinha conteúdo para falar, ele não falava nada. E aí, com as imaginações ativas, ele foi tirado da depressão, né? As imaginações ativas dirigidas. Efeitos sobre o praticante, né? Menor frequência dos sonhos, você começa a se lembrar menos dos sonhos, por quê? Porque a intensidade deles diminui. Diminuição das fantasias passivas, alívio da pressão interna. Então, a imaginação ativa provoca isso, gente. Aquelas fantasias que você vinha tendo, sempre os mesmos pensamentos ou sempre os mesmos sentimentos, começam a aliviar. Sonhos repetitivos passam a não ser repetitivos. Pesadelos passam a sonhos menos intensos. Você passa a não ter mais pesadelos. Sonhos cotidianos ficam mais criativos. Então, se você sempre sonhava, parece que quando eu durmo, eu ainda estou trabalhando, porque eu sonho que estou no trabalho, sonho que estou em casa. É a mesma coisa. Então, esse tipo de sonho passa a ficar mais criativo também. Tá? As minhas vivências pessoais com a imaginação ativa, o que foi? Sonhos com animais falantes, passei a sonhar com animais que falavam comigo, e isso raramente eu vejo, animais falarem em sonhos, mas quando eu pratiquei imaginação ativa, eu tinha direto, passei a ter esse tipo de coisa. Aí tem esse gato aqui, simbolizando isso. Extensão da imaginação ativa a outros momentos. Então, tinha certos momentos que ocorrem até hoje, aonde uma voz conversava comigo e às vezes, conforme a ideia que ela me passava, ela já mudava o meu humor completamente, né? Intervenção de vozes, pensamentos autônomos em estado de humor ou a sugerir possibilidades. Isso. Espontaneidade e maior extroversão em um introvertido. Então, como eu sou uma pessoa mais introvertida, né? Quando eu terminava a imaginação ativa, quando eu termino, eu noto que eu fico mais extrovertido, né? Que eu saio mais do casulo. Então, aqui está a imaginação ativa na literatura e no cinema. Tá bom? Tem umas sugestões. Aí, como eu vou mandar os slides para vocês, tá? Vocês falam, a gente pode conversar no grupo também, tá, gente? No grupo da Liga, sobre tudo isso aqui. Tem as referências de onde eu tirei, né, os slides, tá bom? Aqui estão os livros negros,
né? E tem algum livro em inglês também. Tá bom? Então, é isso aí, gente. Aí tem umas perguntas aqui. Eu tô com medo de acabar o tempo aí, gente, mas são 15h55. Uma mudança de função superior é, por exemplo, quando alguém se incomoda por ser teórico demais e passa a ser mais prático. Ah, tá. Eu tenho um desenho de um sonho meu que acredito que foi uma imaginação ativa. Pode ser, Ana Caroline, né? Conforme eu já falei. A fantasia ativa é o pensamento do coração. Como podemos acessar mais dessa liberdade das sensações na imaginação? Quais as técnicas você poderia compartilhar? Isso é preciso um trabalho, viu, Danilo? Tipo assim, aquilo que eu passei aqui para você, de personificação, é preciso a gente trabalhar isso, né? Uma coisa que a gente vai mudando aos poucos, pegando, né, do Jung. Muita gente desiste de estudar Jung por isso, né? Não entendem por isso, porque não praticam uma imaginação ativa, uma análise de sonhos, né? Aí é difícil perceber certas coisas mesmo. Isso, eu vou mandar os slides, Patrícia. A gente lembrar de menos sonhos, eu também acho, né? Mas é assim, se você está fazendo imaginação ativa, você não precisa tanto de lembrar de sonhos, né? A imaginação ativa já é um sonho, né? É, Ana Caroline, mas entre em contato comigo, tá, Ana Caroline? Qualquer coisa que você precisar, eu poderei te passar. Você não está no grupo, né? Como entrar no grupo da Liga?